Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Que alegria estar com vocês nessa noite. A gente vai, isso é para vocês entenderem, vocês que estão em casa conosco nesses dias de combate, que aqui tudo se faz na graça. Até quando a gente esquece de ligar o microfone, é na graça. É Deus dizendo: cuidado com o que você vai falar, porque tem gente te escutando, né? Então a gente tem que fazer tudo na graça, porque senão a gente cai naquele negócio. A palavra de hoje, meus irmãos, vocês que vêm vindo esses dias, já se preparando nessa grande ação de combate da Quaresma de São Miguel, é Mateus capítulo 4, versículo 5 a 7. Mateus 4, versículos 5 a 7. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu a seus anjos ordem a teu respeito, e eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, meus irmãos, essa palavra, hoje o nosso tema é como derrotar Satanás quando ele nos ataca na alma. A Escritura diz que não se pode pôr à prova Deus, não se pode pôr à prova a graça na nossa vida. Quando a gente tem qualquer espécie de dúvida, nós já estamos dominados na alma. O demônio já está exercendo o seu domínio sobre nós. Perceba que a tentação inicia-se de uma maneira muito simples. Se você é filho de Deus, então lança-te. Se você é filho de Deus, então você é livre, faça o que quiser. Deus vai te ajudar. Você é livre para escolher o seu estado de vida. Você é livre para escolher a maneira com que você quer viver a tua sexualidade. Você é livre para escolher as tuas amizades. O demônio, ele vai trazendo uma espécie de liberdade que nos torna escravo da morte. É aí que ele exerce o domínio sobre a nossa alma. Muitos ataques começam com questionamentos fúteis. Por exemplo, vou trazer alguns aqui. Será que Deus me ama? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Será que Deus me ama? Por que estou doente? Será que Deus me ama? Por que está morrendo tanta gente ao meu redor? Será que Deus me ama? Por que estou desempregado? Será que Deus me ama? Por que estou com esse problema na família? Será que Deus me ama? Percebam aonde o demônio ataca para dominar a nossa alma. Nós precisamos nos posicionar. Se somos de Deus, e verdadeiramente somos, se somos herdeiros da graça, e verdadeiramente o somos, então não podemos ter dúvida. Quando o demônio vai dizer a Jesus: lança-te daqui para baixo, os anjos já foram ordenados para que te segurem, para que não tropeces em alguma pedra. Percebam, quando o demônio usa das coisas sagradas para tirar a nossa fé, ele tem o domínio da nossa alma. O demônio está recitando para Jesus nada mais, nada menos do que o Salmo 90, 91 em algumas tradições. Percebam, os anjos te sustentarão, não tropeçarás, não ferirás o teu pé. O demônio, ele chegou para Jesus dizendo: olha, você é Deus. Pode se lançar daqui para lá, você pode.
não vai acontecer nada contigo. E Jesus devolve com a segurança de que não está dominado pelo inimigo. Adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, e só a Ele se prostrarás. Outra tentação sutil que aparece em nossas vidas e que nós devemos vencê-las para vencer também o inimigo de Deus. Será que recebi o perdão do Senhor? Quantos que vão no confessionário e confessam sempre os mesmos pecados? Porque não acreditam na misericórdia. Porque não acreditam no poder do sacramento. Eu acredito mais numa bênção, eu acredito mais num exorcismo do que no próprio sacramento. E a gente tem que tomar cuidado. Aqui eu quero fazer um alerta para você. A confissão, a absolvição do pecado, ela tem uma ordem canônica. E ela precisa ser ministrada pelo sacerdote, o in persona Cristo que está ali. Porque senão o pecado não é absolvido. Lá na Patagônia, não vou contar o lugar, mas estávamos na fila do confessionário. E de repente, um padre que estava à nossa frente, naquela fila, e sai de dentro do confessionário, diz: cuidado, este sacerdote que está ali não está dando absolvição canônica. E eu pensei, não pode. À minha frente estava Marcelo, o menino que viaja comigo, um anjo que Deus colocou na minha vida, que cuida da minha agenda, que cuida de todas as atividades missionárias da missão. E o Marcelo entrou, e também ao Marcelo, o padre não deu absolvição canônica. Olha onde o diabo tenta, nas coisas sagradas. Também ao Marcelo, aquele padre lá naquele santuário da Patagônia, um santuário onde pessoas daquele lugar, daquele país, daquela nação, vão lá porque ali é o santuário da nação. E quando ele voltou a mim, eu falei: filho, vai no outro confessionário. E eu vou ali. Se não me der absolvição canônica, aí eu vou conversar com o sacerdote. E a mim ele deu absolvição canônica. Só que o Marcelo foi no outro confessionário, o padre perguntou a ele: filho, quanto tempo faz que você não confessa? E ele falou: faz 30 segundos. Eu fui no confessionário, confessei, e o padre me deu uma bênção. Eu te abençoo. Vai. Está abençoado. Isso não é absolvição canônica. Então a gente tem que perceber que Satanás ele tenta na alma. Por exemplo, quando um consagrado deixa de viver e exercer o seu munus, o seu ministério. O Satanás entra na nossa alma quando eu perco a vontade de me confessar. Padre Gabriele Amorfi dizia que desde você procurar um exorcista, você deveria procurar o confessionário. Porque no exorcismo, o exorcista tira o demônio de cada um de nós. Mas isso não quer dizer que aquele demônio não vai voltar a nos atormentar. Como a própria palavra de Deus diz, se não for preenchido aquele espaço, o demônio se unirá a outros demônios mais fortes do que ele e voltará para nos destruir. Padre Gabriele Amorfi diz: desde procurar um exorcista. E olha que ele era um exorcista renomado do Vaticano. Ele dizia assim: procura o confessionário. Porque na confissão, a absolvição do pecado não tira o demônio de nós, mas nos tira do demônio. E aquele demônio, aquele pecado, nunca mais terá espaço, brecha, para que o demônio use daquilo para nos atormentar. Então não ter dúvida.
em vez de correr para a palavra, nos enchermos da verdade, o que muitos estão fazendo hoje, é aqui que muitos se afastam do Pai. Começam a buscar coisas mágicas. Vão buscar passes, benzimentos, vão a centros diabólicos, a seitas esotéricas, a centros demoníacos. Aqui o demônio já está dominando a alma. Jesus não obedece Satanás. Porque se Jesus obedecesse a Satanás, estaria apressando a falta de fé, ou expressando a falta de fé, através de ações, como consequência, pecaria. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor do livro da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Muitos de nós estamos acordando de madrugada, graças a Deus. Muitos de nós estamos jejuando nessa quaresma de São Miguel, graças a Deus. Muitos de nós estamos buscando a confissão, porque estamos num combate. Muitos de nós estamos aqui, porque precisamos de uma cura, de uma libertação. Mas aonde está a atitude concreta? É nos libertar do demônio. Ou seja, é a conversão. Os ataques que o inimigo usa quando ele está dominando a nossa alma, como sentimentos negativos, vem a tristeza. O que adianta eu acordar de madrugada, jejuar, confessar, ir à missa, rezar o rosário e ser um cristão triste, um triste cristão? A raiva. De que adianta eu fazer práticas espirituais e não perdoar, manter a raiva no meu coração, a inveja, a rebeldia, a inferioridade, eu não tenho jeito. Quantos hoje que estão desistindo de viver, estão jogando a toalha, como se diz em um ditado popular, não querem mais lutar pela vida. Aí vem a arrogância, vem a solidão, sinais de derrota. O que surge com esses sinais? A depressão, a perda da fé, a identidade confusa, a ansiedade, pensamentos negativos, brigas frequentes, sentimentos e pensamentos pecaminosos, falta de perdão e coisas semelhantes. Meus irmãos, chegou um tempo de tomar uma decisão. Aqui no Nordeste assim, ou vai ou racha. Lá no Sul já diz assim, ou troteia ou sai da estrada. Nós temos que tomar uma decisão, porque Bento XVI partilhava isso há pouco com o padre. Ele dizia que o demônio da modernidade, onde Satanás vai dominar a mente, vai dominar os pensamentos, vai dominar o coração, os sentimentos, tornando coisas abomináveis, coisas infernais, coisas mentirosas, enganadoras, como se fossem boas, como se fossem celestiais, como se fosse verdade. Vou contar um testemunho que é quase um contra-testemunho. Eu fui a São Giovanni Rotondo, entrei na parte interna de Santo Padre Pio, bati uma foto. Lá tinha assim uma foto. Quem bebe, dorme. Quem dorme, não peca. Quem não peca, é santo. Estava em latim ainda a frase, não vou me atrever a falar aqui em latim para não distorcer as palavras, porque ela é muito pesada. E aí terminava essa frase assim, então quem dorme não peca, quem não peca é santo. Então eu bebo para ser santo. E eu estava num retiro em Arapongas, e eu fui pregar sobre isso, e o senhorzinho que bebia cachaça que nem um condenado. E a senhorinha dele dizia, pregador, reza pro meu velho deixar cachaça. E eu no final quis trazer essa colocação para dizer o que é pecado e o que não é. E aí o que aconteceu? Quando eu falei essa frase, o velhinho levantou e falou assim, agora sim,
Agora você falou uma coisa de Deus. Agora eu me senti tocado. Porque eu bebo e eu vou ser santo. Vai, sai daqui, filho de Satanás. Sai daqui. Se a bebida é teu vício, ela é tua morte. Se o cigarro é o teu vício, ela é tua morte. Se a sexualidade, você não tem controle dela, ela é tua morte, é pecado mortal. Quando Satanás domina a alma, eu já não vejo mais pecado como pecado. Eu vejo a morte como solução e não luto mais pela vida. Como vencer o inimigo? Mergulhar na palavra de Deus, praticar, memorizar. Uma das práticas espirituais usadas em todos os tempos do cristianismo. A Léxio Divina, a leitura orante da palavra. Nós devemos mergulhar a nossa história, na história de Deus. Andar com a palavra é andar com Deus. Orar com a palavra é orar com Deus. Beijar a palavra é beijar a face de Deus. É sentir o ósculo santo. Viver a palavra, então, é o céu. Quando a gente pega a palavra, o demônio se apavora. Quando a gente abre a palavra de Deus, o demônio fica horrorizado. E quando a gente ora com a palavra de Deus, o demônio nos ataca. O demônio investe contra nós. Porque o demônio sabe que aquela alma não está mais prisioneira dele. O demônio sabe que aquela alma não será enganada com aquelas coisas fúteis de viver o relativismo. Uma coisa concreta que nós temos que ter na nossa vida. Por exemplo, vamos falar da igreja. Se alguém dentro da igreja, seja qual for o cargo que esse alguém tem, seja um profeta, seja um pregador, seja um catequista, seja o cargo que tiver. Não quero aqui generalizar um ou outro, mas não quer dizer que eu, estando dentro da igreja, eu sou de Deus. Qualquer um que anunciar qualquer coisa fora da palavra de Deus, não siga, não obedeça. Fique com a palavra de Deus, permaneça na palavra de Deus, não deixe o demônio dominar a sua alma. Estamos agora num tempo de eleição. Não vou fazer campanha política, não se pode. Ai, se alguém disser para você para quem você deve votar, então cuidado que se alguém já é o diabo falando com você. Por mais que te mande votar para uma pessoa boa, cuidado. O voto é livre. O voto não tem preço. Ele traz consequências. Vamos fazer dois comparativos. Se nós concordamos com tudo que está no sistema hoje, achamos que é bom, gente, qual é a atitude lógica de um cristão, de um homem autêntico na fé? Vota para candidatos que estão alinhados com esse sistema. Se eu acho que esse sistema não é bom, ele é contraditório à verdade, ele está contra a doutrina católica, ele está contra a verdade da palavra de Deus, não defende a vida, não respeita a liberdade da natureza que Deus nos fez, então eu tenho que votar para quem não está alinhado com isso. Esse é o discernimento natural. E de que maneira? Ah, mas é meu pai que vai ser candidato. Está alinhado com aquilo que eu não concordo? Não vota. Irmã, só me diga, falta isso? Graças a Deus. Não está alinhado, não pode fazer. Está dentro da igreja, mas concorda com coisas contrárias à igreja. Não se pode. É meu amigo, é meu compadre. Esquece.
Não trai a verdade católica, não trai a verdade evangélica, não trai a verdade que salva, porque isso já é domínio de Satanás na alma. A Bíblia diz que não se pode tirar uma vírgula. Tem gente rasgando evangelho. Tem gente queimando a Bíblia. Porque não concorda com as verdades da Bíblia. Isso é domínio da alma. Reflita. No princípio de tudo, Deus fez todas as coisas. E Deus viu que tudo era bom. Então Deus criou o homem. E Deus criou a mulher. Deus definiu o que é homem. Deus definiu o que é mulher. E depois Deus disse: o homem deixará a sua casa e se unirá à sua esposa. A mulher deixará a sua casa e se unirá ao seu marido. Deus determinou. E também na Bíblia Deus vai dizer: eu coloco à tua frente o bem e o mal, a vida e a morte. Com quem nós queremos ficar? Com o bem? Jesus optou ficar com o bem, a dizer não a Satanás. Jesus optou a ficar com a vida, a dizer não à morte, porque Jesus sabia que se ele obedecesse às vozes das trevas, por mais que estava recitando a Bíblia, ele estava morto. Mas por não obedecer a Satanás, Jesus venceu a morte. É aqui. Jesus venceu a morte. Orar diariamente com a palavra. Abrir o coração para os irmãos na fé, maduros, encher a mente com o conteúdo saudável e cheio de esperança, é o que fala Filipenses capítulo 4, versículo 8. Além da palavra de Deus, para nós católicos, o nosso livro de cabeceira deveria ser o Catecismo da Igreja Católica. E se eu já tenho um hábito de leitura bastante aguçado, já li muitas vezes a Bíblia, faço estudo da Bíblia constantemente, já conheço o catecismo, já me tornei até professor da fé. Quero mais. Os documentos da Santa Igreja. Quero mais a vida dos santos. Gente, católico não é título. Não. O título de católico não salva. O que salva é a verdade. Conhecereis a verdade e sereis verdadeiramente livre. Mas é preciso, na verdade, eu entender que o inimigo, o mentiroso, o pai da mentira, usará de todas as seduções para nos levar à morte. Para nos levar à morte. Veja como a verdade liberta. Há poucos dias, meses talvez, eu estava em Belém pregando e Deus me deu uma palavra sem estar rodando esse testemunho nas redes sociais. Você que veio aqui nessa igreja, veio aqui buscar a cura de alguém da sua casa, que está na UTI, que não tem mais diagnóstico de vida pela medicina. Essa pessoa vai levantar da UTI, vai ficar completamente curada. E o sinal é que a pessoa que está aqui dentro da igreja tem uma bolsa preta, e nessa bolsa tem sinais dourados, no cordão ou na bolsa, para você não ter dúvida que essa pessoa da sua família vai ficar completamente curada.
A mulher levantou, chacoalhava aquela bolsa com dourado. A igreja toda aplaudia. Quando terminou, uma autoridade chegou para mim e falou assim: você é louco. Você é um desequilibrado. A filha daquela mulher tem poucas horas de vida. E você despertou no coração daquela mãe algo que vai levar ela a acreditar que é possível a sua vida voltar a acontecer, a vida voltar a acontecer na sua filha. Irresponsável. No outro dia, aquela filha acordou do coma, mas alguns dias deu alta da UTI, não ficou nenhuma sequela. Está o testemunho aí nas nossas redes sociais. Acesse aí, Ironice Puldar Oficial. Se você não segue, segue lá. Tanto no YouTube, Facebook, Instagram, está lá os testemunhos. Está o testemunho dessa filha. Agora a pergunta: o pai da mentira não volta atrás e diz: eu estava errado. Me equivoquei quando eu te chamei de louco. Porque eu disse àquela autoridade: o senhor não devia estar cobrando isso de mim. O senhor, como um conhecedor profundo da fé, o senhor devia estar cobrando isso de Jesus. Porque eu não falei, foi Jesus, pelo dom da revelação, pelo Espírito Santo. Outro caso. O ano passado estávamos com o retiro Emuná em Maracaju. Esse testemunho também está aí nas redes sociais. Tudo Ironice Puldar, não estou fazendo propaganda não. Ao contrário, eu estou aqui contando o testemunho. Está aí gravado para você ver, com as pessoas que receberam o testemunho. Estávamos orando, muitas mulheres queriam engravidar. Teve caso de gêmeo, teve caso de trigêmeo, teve caso de mulher que já tinha rompido. Não quero nem falar o nome da coisa para não ficar fazendo propaganda do diabo aqui. Não podia mais ser mãe porque tinha entrado naquele processo da modernidade, do extermínio dos filhos. E engravidaram. Mas ali o Senhor disse, para que ninguém duvide, aqui tem um casal que há mais de 25 anos busca a graça de ter filhos. Tentaram todos os métodos e não conseguiram. Hoje Deus está dizendo a você, mulher, você tem 47 anos. Quando falou 47 anos, ficou um silêncio. Se voasse uma mosca, todo mundo escutava a mosca voar, porque falou assim: agora exagero. Deus é Deus. E mais, se você está achando que ter 47 anos é exagero, você está grávida de 7 meses e não sabe. Putz, como é que uma mulher fica grávida de 7 meses e não sabe? Já tinha passado pela menopausa. Aí o marido lá falou assim: é você, minha velha, que está grávida. Você está pirada, não tomou tua cachaça hoje, agora fica aí atentando eu. Você vai no médico amanhã. Gente, ela foi no médico. Ela estava grávida de 7 meses. 2 meses depois nasceu uma menina, coisa mais linda do mundo. A verdade sempre vai prevalecer. Por mais que a ciência não possa explicar, por mais que os entendidos, aqueles plantonistas do sinédrio de Satanás, que ficam caçando, pensando pregações para tolher, para impedir a verdade que liberta a alma prisioneira do demônio, por mais que eles levantem qualquer coisa, não te preocupe. Deus é a tua defesa. A verdade vence a mentira. O bem vence o mal. A luz vence as trevas. E Satanás não pode dominar. Conto um último testemunho. Não sei se vou pregar de novo aqui nesses dias. Eu sei que eu vim para a oração. Já me assustei com a pregação de hoje, que eu pensei que era amanhã. E graças a Deus foi hoje, porque era para hoje que Deus queria dizer isso para você. Estava na África agora. Quantos milagres, cadeirantes andando,
pessoas que estavam cegos começaram a enxergar. Não é um, é vários. Uma vigília das 10 da noite às 6 da manhã, com milhares e milhares de pessoas, uma noite toda, e que atravessaram o dia, e que foram 7 dias de cerco de Jericó. Uma fé que chega a entrar na alma da gente, diz assim, cria vergonha, ironia. Ano passado, quando eu estive lá, veio uma mulher rezar, no finalzinho já daquele encontro, e ela disse assim, eu estou depressiva. Minha vontade é suicidar-me. Eu quero ser mãe e não consigo. E meu marido quer fazer o processo, acho que é em filtro, né? Filtro. E eu disse a ela, não faça isso que você vai estar em pecado grave. Leia o que diz o catecismo da Igreja Católica. Filho não é troféu. E o Senhor disse, agora que você exortou ela com a verdade, diga a ela que eu vou dar a graça de ela ser mãe. E que é para fazer a novena de Santa Teresinha. Ela foi para casa, demorou para fazer a novena. De repente já estava lá naquele estado depressivo, passou mais um mês, não estava grávida, passou mais um mês, não estava grávida. Aí, não, vamos fazer o processo, vamos para o Brasil. Fez a novena, terminou a novena, não estava grávida. Agora sim nós temos que fazer o processo. Aquela pessoa não estava falando em nome de Deus, mas talvez tentando agradar-me. Vieram ao Brasil. Chegou ao Brasil, precisava fazer os exames para fazer o processo. Quando foram fazer os exames, ela estava grávida há 40 dias. Foi essa semana passada. Ela estava grávida há 40 dias. 40 dias contando. Foi exatamente no dia que ela tinha terminado a novena de Santa Teresinha. No 9º dia, ela engravidou. Deus não é homem para mentir. Quem mente é o demônio. E quem se dá a mentira está negando a filiação divina e se associando a Satanás, às trevas. Não deixe o inimigo dominar a tua vida. Após a primeira derrota, o demônio sabia que agora ele teria que pegar almas, tocar as almas, aquelas que têm a marca do sangue do Cristo, que passou por tudo até pela morte, para nos resgatar da morte. Amados irmãos e irmãs, todos crescemos com a formação. Gostou do nosso vídeo de hoje, da nossa pregação? Dá um like, compartilha, ajude-nos a conquistar outros seguidores e assim estamos juntos evangelizando. Aguarde o próximo, vai ser de muita bênção. E se você puder, nos ajude a evangelizar pelo Pix que está aparecendo aí no nosso vídeo, pelo doações.ironispodaro.com.br, ou você pode também através do nosso loja.ironispodaro.com.br adquirir os nossos produtos. Deus te abençoe.